Irmãos, durante esses dias nós estivemos falando sobre idolatria. O jejum que nós começamos 40 dias para quebrar os ídolos do nosso coração, quebrar os altares a esses ídolos. Eu fiquei bastante surpreso quando a Beth me mandou um zap, ou melhor, ela mandou um zap num grupo de uma igreja que vai fazer um seminário agora a partir do dia 12 de fevereiro, e o tema é quebrando os ídolos da igreja. E eu fiquei mais surpreso ainda, é uma igreja aqui de Jundiapeba, e eu fiquei mais surpreso ainda ao saber que eles também estão fazendo o jejum no mesmo propósito. E aí eu falei para a Beth, Beth, entre em contato, manda um recado para o pastor, porque na segunda-feira nós estávamos orando e Deus colocou no nosso coração estar orando e cobrindo essa igreja, porque eles não sabem a caixa de marimbondo que eles colocaram as mãos. E ela mandou um zap, não sei se para a pessoa diretamente para o pastor, só sei que hoje o pastor entrou em contato comigo e falou: apóstolo, eu quero agradecer vocês pela oração, quero agradecer vocês que mesmo vocês sem nos conhecer, está orando, e eu quero te convidar a estar pregando um dos dias do seminário para falar sobre a idolatria. Então no dia 15 de fevereiro, lembrando que eu estou de férias, mas entre aspas, porque a gente tira férias de atividades, mas não de Deus, amém? E eu sei que eu preciso estar lá, porque é muita coincidência, uma quarta-feira, depois eu vou pedir para os irmãos avisarem aqui direitinho o endereço, nós vamos estar lá falando sobre idolatria na igreja. E o jejum acaba junto com o nosso, irmão. Então é muita coincidência, eu sei que eu preciso estar lá, porque Deus quer desencadear alguma coisa. Eu confesso a vocês que eu descobri uma coisa: mexer com esse negócio de idolatria no coração de crente é osso. É uma das maiores guerras que eu acredito que nós vamos enfrentar, principalmente aqueles que querem levar Deus a sério. E no domingo passado, quando nós falamos, talvez da maior manifestação da idolatria no coração de um crente, que é quando ele mesmo se torna o seu próprio Deus, e quando ele pega Deus e diminui ele e coloca na categoria de ídolo. Irmãos, o nível de guerra que veio sobre mim, sobre a minha casa, foi algo assustador. E eu entendi assim: Deus, tem coisa que só o Senhor para a gente pôr a mão. Eu descobri o quanto nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Talvez o maior ídolo que nós podemos ter nas nossas vidas não é o dinheiro, não é a desobediência, não é a rebelião, como a gente falou aqui, mas o maior nível de idolatria que nós precisamos ser libertos é quando nós se tornamos Deus. É quando nós achamos que tudo gira em torno de nós. É quando o nosso ego, ele está inflado. E quando isso acontece, a gente pega Deus, tira Deus do lugar mais alto que é dele, e tenta rebaixar ele, e transformá-lo num Deus que a gente possa manipulá-lo. É sério, irmãos, esse negócio de idolatria. Talvez você não tenha noção, talvez durante esses dias... Quer que eu já use isso aí? Acho que é melhor. Está meio estranho. Está meio estranho ali. Vamos já pegar esse. Talvez durante esses 40 dias Deus falou com você. Alguns Deus falou mais, alguns... Aliás, Deus sempre fala. Alguns ouvem mais, outros ouvem menos e outros não ouvem nada. Isso é uma realidade. Mas se você parou para ouvir o Espírito Santo, eu acredito que você chegou numa situação assim: cara, para onde eu vou? O negócio é mais feio do que eu imagino. Se você olhou para você, sondou o seu coração,
você descobriu, oh aleluia, você descobriu que há muita coisa dentro do teu coração que precisa sair e você não sabe como arrancar isso. Porque foi essa a situação que eu me encontrei, quando eu vi que o meu coração não está tão limpo como deveria, e não está tão centrado em Deus como deveria. Se você está chegando no final do jejum, chocado com o que Deus está te revelando, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se você passou esses 40 dias e não ouviu nada, você precisa ir para Deus e falar: Deus, me mostra. Se esses 40 dias para você só foi uma conversa de pastor, você precisa se arrepender também. Porque aí eu já te digo que você não tem idolatria no seu coração, você é um próprio ídolo. Que uma das maiores batalhas que nós vamos travar nos últimos dias, antes da volta de Jesus, vai ser contra o próprio homem. Vai ser contra esse Deus chamado homem. E isso eu não estou falando lá fora, vai ser dentro da igreja. Os crentes estão se sentindo Deus. E Deus vai pegar a gente. Mas eu quero encerrar essa série dos domingos falando um pouco do que Deus falou comigo nesses dias. Se você chegou naquele ponto de desespero, de falar: Deus, meu coração não está tão alinhado, tem tanta coisa que eu preciso tirar, o que eu faço? Nesses dias Deus me deu alguns textos e me falou algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu quero ler o primeiro texto, que é Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio está lá no comecinho da Bíblia, lá no chamado Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 6, eu quero ler os versos de 4 a 5. O verso de número 4 é um texto que todo judeu de criancinha já aprende. E eles recitam isso todos os dias. Vamos ler Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Que diz assim, na minha versão começa com a palavra Shema, que diz assim: ouve, ó Israel, Yahvé, ou o Senhor, o nosso Deus, ou o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essa primeira parte, quando diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é um trecho que os judeus chamam de Shema. Shema é a palavra para ouvir. Ouça, o Senhor, o nosso Deus é único. Esse versículo às vezes é cantado por eles, esse versículo é decorado por eles, é a base da fé de todo judeu, que Deus é único, Deus é e Ele deve ser adorado como tal. Amém? E depois Moisés diz assim: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser, com tudo que você tem, com tudo que você é. Um dia Jesus está ensinando a muitos, e um doutor da lei chega para Jesus e diz assim: qual é o resumo da lei? E Jesus diz que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Jesus resumiu tudo nesses dois. Irmãos, a gente está cansado de ouvir: eu tenho que amar a Deus. Mas aí essa semana o Espírito Santo me fez atentar para essa palavrinha: amarás. Essa palavra amarás, na língua grega, é uma palavra que nós crentes temos ela muito forte no meio do povo do país da Crentolândia, que é a palavra ágape. Ágape é a palavra grega para amor. Então, a Bíblia diz que o amor que nós temos que ter para com Deus é esse amor ágape. Mas o que é esse amor ágape? Amor ágape não parte de sentimentos. Às vezes a gente fica assim: mas eu tenho que sentir amar a Deus. Não. Ágape primeira coisa, é o amor de decisão. Eu decido amar. Maridos que estão aqui, quando a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas, usa a palavra ágape. Marido, amar sua esposa não é sentimento, é decisão. Eu decido amar. Acabou. Sabe por quê? Se você achar que é sentimento, o dia que a sua mulher fizer aquela comida que você mais gosta, você vai encher ela de beijo. Mas o dia que ela pisar, que ela te expor, que ela fazer alguma coisa que você não gosta, de madrugada, quando ela estiver dormindo igual uma Cinderela do seu lado, você vai pegar o travesseiro e vai ficar ameaçando afogá-la. Vai falar: Deus, já está salva mesmo, é uma só, eu não vou deixá-la nem estribuchar. Então, se nós acharmos que o amor tem que ser esse amor de sentimentos, irmãos, esse amor que nós conhecemos de sentimentos, ele oscila, porque ele é muito variável de acordo com as circunstâncias. Se amanhã você ir no banco e descobrir que alguém depositou 200 mil reais na sua conta, e você ligar para o gerente e falar assim: olha, tem 200 mil na minha conta, o que aconteceu? E alguém falar assim: tem uma assinatura aqui de quem depositou, Yeshua HaMashiach, que é em grego Jesus, em hebraico Jesus, o Messias. Aí você vai: eita, irmão, Deus depositou dinheiro na minha conta. Você chega aqui no próximo culto, irmão, cantando: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Mas se amanhã você chega na empresa e o seu chefe fala: então, bonitinho, seu nome está lá no RH. E aí você fala assim: mas por quê? Fala assim: então, teve um facão e você foi o primeiro. O seu amor vai lá para baixo. E aí você já vai ficar bicudo, falando: Deus, por quê? Eu sou dizimista, ofertante, levei cesta básica na casa do irmão, e é assim que o Senhor me paga. Agora, quando você diz assim: eu decido amar, haja o que houver, o meu amor não é abalado. Então, ágape fala do amor de decisão, um amor que não importa as circunstâncias, eu decido. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra lá é ágape. Deus decidiu amar. Deus não acordou um dia de manhã cedo assim: Miguel, estou amando a humanidade, vou salvá-los. Deus olhou para a humanidade perdida e decidiu: eu vou intervir, eu vou salvá-lo. Por isso, ágape também é a palavra para amor, que além de ser um amor voluntário, é um amor que está disposto a dar. Eu decidi amar uma pessoa, então tudo que eu puder fazer por ela, eu o farei.
Isso é ágape. Mas sabe, de tudo o que ágape representa, sabe o que mais toca em mim? Que ágape não é só dar coisas, mas ágape é o tipo do amor em que você escolhe amar e você escolhe dar a si mesmo para outra pessoa. Eu acho que a maior expressão disso é quando Jesus diz para Judas o seguinte: sai e faz o que você tem que fazer. É quando você está disposto a se dar a alguém. É quando você está disposto a compartilhar quem você é com alguém. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, Ele resolveu que Ele ia se dar à humanidade. Ele decidiu: eu vou me dar para a humanidade. Isso é ágape. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus, a palavra ali é ágape. Sabe que tipo de amor que Deus espera de nós para com Ele? É o tipo de amor o seguinte: primeiro, é uma decisão sua. Por isso Deus não obriga ninguém a segui-lo. Por isso sempre segui-lo é opcional. Nunca espere que vai vir um anjo e vai aparecer com uma espada na sua frente falando: se você abandonar o Senhor, eis que te matarei. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus não quer ninguém obrigado atrás dele. Deus quer pessoas que, em retribuição ao amor que eles receberam, eles escolham amá-lo. Mas ágape não é só amá-lo, mas é dar a si mesmo para Ele. E aqui está o problema. Irmãos, dar louvor a Ele, dar o meu dinheiro, dar o meu tempo, dar essas coisas, é até fácil. Mas difícil é quando nós temos que se dar para Ele, como Ele se deu para nós. E quando a Bíblia diz que nós devemos se dar, ela diz assim: você deve dar todo o seu coração. Não é 99%, é todo. Todo o seu entendimento, toda a sua alma e todas as suas forças. Eu vou dizer uma coisa para você: ou você ama a Deus com tudo, ou você não ama a Deus com nada. Não há meio termos. É uma escolha. Não espere sentir, porque você nunca vai sentir amar a Deus. É uma decisão. Eu escolho amá-lo. Eu escolho me dar. E eu escolho compartilhar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho com Ele. Isso é ágape. Mas sabe, Deus me levou a meditar, irmãos, em 3 palavrinhas gregas que são expressões de amor. Porque na língua portuguesa nós só temos amor. Amor exprime tudo. Mas na língua grega você tem ágape, você tem filéu, que é o amor de amizade. Quando Jesus está conversando com Pedro e diz para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Jesus disse assim: Pedro, você me ágape? Você está disposto a me escolher, dar tudo que você tem e tudo que você é? Aí Pedro chegou e falou: Senhor, tu sabes que eu, filéu, eu só gosto do Senhor. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape? E Pedro já vai baixando a cabeça mais ainda e responde: o Senhor sabe que eu, filéu. Mas em todas essas vezes Jesus disse assim: vai e apacenta minhas ovelhas.
Mesmo com esse amor seu, que ainda não é o amor que eu quero, pode ir fazer minha obra. E a terceira vez que Jesus se refere a Pedro, agora Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, você me filéu? Aí diz que ele, por que ele baixou a cabeça? Porque ele entendeu que ele não conseguia amar a Deus na mesma intensidade que Deus o amava. Porque filéu é o amor de amizade. Muitos de nós aqui, irmãos, somos amigos de Deus. Deus também não está te mandando embora, porque Ele não mandou Pedro embora. Sabe por quê? Porque Ele sabe como Ele pode transformar o seu amor num amor ágape por Ele. Tanto é que no final da vida, Pedro estava saindo de Jerusalém, fugindo, e conta a história da igreja, que ele tem uma visão e ele vê Jesus entrando de novo em Jerusalém. E aí Pedro vira para Jesus e diz assim: Senhor, para onde vais? Ele diz assim: estou indo ser crucificado novamente. E conta a história da igreja, que Pedro entende de que forma ele deveria morrer. E sabe o que Pedro faz? Volta para Jerusalém, é preso e condenado a ser crucificado. O último pedido que ele faz é: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Sabe o que aconteceu naquele momento na vida de Pedro? Aquele amor que no começo era filéu, chegou ao ponto de ser um amor ágape. Eu estou disposto a não apenas segui-lo, mas dar a minha própria vida por ele, assim como ele deu por mim. Irmãos, se você estava desesperado pelos ídolos que estavam no seu coração, e o desespero é: como eu me livro disso? A boa notícia do Espírito Santo para você é um processo. Se você descobriu que você não amava a Deus como deveria amar, a boa notícia do Espírito Santo para mim e para você é um processo. Hoje você pode estar só filéu. Eu gosto, Deus. Não estou disposto a ir muito além. Não estou disposto a me desgastar. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus vai te levar a ter um amor ágape por Ele. Só que tem um outro tipo de amor, que é uma palavra chamada eros. Eros é da onde se origina a nossa palavra portuguesa para erótico, porque tem mais a ver com o amor entre homem e mulher numa relação. Só que eros não é só isso também. Eros é como o oposto de ágape. Se ágape é a palavra grega que fala do amor que está disposto a se dar, eros é a palavra grega para falar do amor a si mesmo, aonde você está disposto a fazer para o outro, desde que isso traga vantagem para você. Se ágape pode ser representado por uma flecha que vai acertar o alvo, eros é uma flecha que é encurvada para você. E eu vou dizer uma coisa para você: eu descobri essa semana que o que mais nós temos dentro da igreja é o amor eros. Porque nós estamos sempre pensando em nós. Eu preciso me sentir bem. Eu preciso ser feliz. É a flecha que eu atiro, mas eu quero que ela volte para mim. Eu estou fazendo bem para você, mas eu quero um retorno. Se eu não tiver o retorno que eu espero, eu te deixo. Por que muitos casamentos começam a ter problemas? Porque a base do casamento cristão tem que ser o ágape, não eros. Como diz um pastor que eu gosto muito, pastor Marcelo, da Igreja Videira, ele fala assim: é um perigo quando duas sanguessugas se casam,
Porque duas sanguessugas ficam tentando uma sugar a outra. Ele até brinca, ele fala, a sanguessuga levanta de manhã cedo e diz assim, eu quero, me dá mais um pouco, eu. E aí fica as duas sanguessugas bicando. Uma tentando sugar a outra, até matar uma a outra. Então a base dos nossos relacionamentos conjugais não pode ser eros, não pode ser eu pensando em mim. Você, marido, não pode falar assim, não, eu casei para eu ser feliz. Não, você casou para fazer a sua esposa feliz. Eu pensei que pelo menos as mulheres dão glória. Mas já que vocês não deram glória, agora eu vou dar oportunidade para os homens. Mulheres, vocês não casaram para ser felizes, vocês casaram para fazer o seu marido feliz. Falei, mulherada, vocês perderam a oportunidade. Aí Tassi falou o que falou, então só você e Tassi que ganhou e foi rapidinho. Quando a gente entende isso, irmãos, as coisas vão bem. Então, ágape é o amor que se dá sem esperar troca. Eros é o amor que se dá esperando uma troca. E eu vou dizer uma coisa para você, a igreja está infestada com essa praga. Nós não conseguimos fazer nada para o outro sem esperar um retorno. Que nós possamos sondar os nossos corações, irmãos. O nosso coração está impregnado com esse sentimento. Eu estou indo lá porque eu quero ser feliz, eu estou indo lá porque as palavras têm que ser para mim, a igreja tem que ser para mim. Cara, e é difícil na cabeça dos crentes entender que a igreja não é para eles, a igreja é para Deus. A igreja é dele, não é minha, não é sua, é dele. Os cultos têm que ser agradáveis para ele, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Você até pode falar, não, eu sei, mas na prática você não sabe, não. Porque é na prática. Esses dias eu falei para minha esposa, a minha esposa, irmãos, eu tenho facilidade de dizer que eu a amo. Eu não tenho, sabe, eu não preciso de nenhum pico assim de romantismo, ou de alguém ficar falando assim, fala para sua esposa. Não, eu falo constantemente, não tenho dificuldade. Mas sabe o que eu descobri depois de 13 anos de casado? Que só falar que ama não enche barriga. Tem que ter atitude. No começo, qualquer casal fica até satisfeito. Principalmente mulheres, homens. Vou te dar uma dica. No começo, mulher aceita esse negócio de você ficar falando, não, eu te amo. Por você eu traria as estrelas. Eu puxo a lua para abrilhantar a sua beleza. No começo a mulherada até cai nessa lábia, mas passam-se os anos, ela vai pedir um dinheiro para fazer uma chapinha, você reclama. Quer fazer uma progressiva, você reclama. Chega aniversário de casamento, passa batido. Aniversário dela você não lembra, ainda fica na empresa fazendo hora extra. Não adianta você ficar falando que ama. Ela vai chegar uma hora que ela vai falar, tá, você ama, mas eu quero atitudes. Ágape fala de atitudes, mas atitudes de se dar para o outro, sem esperar retorno. Eros, eu dou porque eu estou esperando algo em troca. Filéu, tamo junto, sou teu amigo, mas a primeira hora que não me agradar, você já não te conheço. Qual é o tipo de amor que nós temos que ter para com Deus? É ágape. Assim como Ele se deu, nós devemos se dar a Ele. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Embora ágape seja decisão, é impossível para mim e para você. Nós não temos a capacidade de retribuir a Deus com o mesmo amor que Ele tem nos dado. Mas aí sabe para onde Ele me levou? Para um texto de João capítulo 17, verso de número 21. Ele me abriu um texto
esses dias. A famosa oração sacerdotal de Jesus. Uma das últimas orações que ele faz pelos discípulos, sabendo que a sua hora era chegada. João 17, 21. Vamos ler? Diz assim, Jesus orando, e ele falando ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, guarde isso. Guarde isso. Tem coisas profundas na palavra de Deus que a gente deveria gastar um tempo orando por revelação. Guarde isso também. Muita coisa que nós não temos vivido em Deus não é culpa de Deus, mas é culpa nossa pela nossa ignorância espiritual. Sejamos sinceros, tem muita coisa aqui que nós somos ignorantes. Por isso nós temos vivido tão pouco da nossa herança em Cristo. Porque, irmãos, o que Jesus ora aqui é algo que talvez nós não temos noção. E para ter noção a gente vai precisar ter revelação. Porque quando Jesus ele está orando, e pastor gosta muito desse texto para falar que Jesus estava orando pela unidade da igreja. Mas não era pela unidade da igreja. Ele não estava orando para que um dia batistas, assembleanos, presbiterianos, libertadores, sei lá, a igreja que você conhece aí, fosse uma. Ele não estava orando isso. A oração de Jesus tem um foco. Ele está orando para que cada um dos crentes, de uma forma sobrenatural, esteja unida a um Deus que é trino. E isso é um dos grandes mistérios da palavra de Deus. Quando a gente fala Deus, eu não sei na sua mente, mas na minha mente vem em primeiro lugar o Pai. É isso? Mas quando a gente fala Deus, a gente deveria ter a ideia que nós não estamos falando do Pai apenas, mas nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Deus. Não são três deuses, é um único Deus, mas três pessoas. Vou dizer uma coisa para você. As maiores mentes brilhantes da história da igreja tentaram explicar isso e ninguém consegue. Porque isso é um mistério glorioso, que nós só vamos entender quando nós estivermos face a face com Ele. E aí nós vamos entender como um pode ser três e três podem ser um. Mas vamos deixar essa coisa de lado, essa história de lado. O que eu quero que você entenda, o que Jesus queria que você entendesse era o seguinte: Ele orou, falou, Deus, nós, o Senhor e o Espírito Santo, somos um tão entremesclado, que de nós exala um amor um pelo outro, e o amor que um sente pelo outro é o amor ágape, ao ponto de Jesus falar assim: eu não busco os meus interesses, eu não faço o que eu quero, eu só faço o que o Pai manda. É o amor que se dá. Então o Filho se dá totalmente ao Pai, e o Pai olha para o Filho e diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Pai se dá totalmente ao Filho, e aí o Espírito Santo, Jesus diz assim, quando Ele vier, Ele não vai ensinar nada de si mesmo, mas Ele vai ensinar tudo o que Ele de nós ouvir. E aí Jesus ora
Para quê? Para que eu e você sejamos imersos neles. Ele diz assim: eu oro para que eles sejam um conosco. Irmão, hoje eu pirei com esse negócio, porque eu fui ministrar num acampamento hoje cedo, e eu estou lá orando e falando: Deus, esse negócio é doido. Espera aí, então vamos lá, Senhor. Estou entendendo. Nesse exato momento, Márcio Gonçalves, 43 anos de idade, residente na Regina Cabalau Mendonça. Nesse exato momento, eu estou aqui na terra, mas nesse exato momento, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo está aqui. Oh, aleluia. Mas mais do que isso, eu também estou neles. Falei: Deus, isso é profundo, mas não estou entendendo nada. Irmão, só... Oh, aleluia. Aleluia, 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 glória. Tá bom demais para ser verdade, né? Irmãos, só vamos conseguir amar a Deus se a gente entender isso. Porque se nós estivermos nele, o amor dele vai encher os nossos corações a tal ponto que nós podemos amá-lo como ele deve ser amado. E só tem uma maneira da gente viver isso. Só tem uma: se relacionando com ele. Vou dizer uma coisa para você: se você não se relacionar com ele, você não consegue amá-lo. E se relacionar não é só ir para a igreja e ouvir uma boa pregação. Se relacionar é gastar tempo com ele, é meditar na sua palavra, é ter entrosamento com ele, é falar com ele, é, como eu posso dizer, dormir com ele, acordar com ele, respirar ele. É tê-lo, irmãos, não só como um ídolo, mas tê-lo como a fonte da sua vida. Você só vai conseguir amar a Deus com esse amor ao ponto que você vai se entregar totalmente a Ele, se você estiver totalmente imerso nele e Ele totalmente imerso em você. Vamos ver se agora vai. Aí, ó, voltou. Esse negócio está de brinco. Vamos aqui, deixa aqui. Até o final a gente... Você só vai conseguir amá-lo como ele deve ser amado, se relacionando. Ô crentaiada. Mas sabe de uma coisa? Eu e você, a gente não quer relacionamento, porque relacionamento dá trabalho. E Jesus orou, falou: Pai, eu quero que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. Eu quero que eles experimentem. E o texto termina com Jesus falando assim: para que com o mesmo amor que tu me amaste, o mesmo amor que Deus, o Pai, ama o Filho, é o mesmo amor que Ele nos ama. E o mesmo amor que o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho, e o Filho ama o Espírito, é o mesmo amor que Ele quer derramar nos nossos corações por Ele. É isso que Jesus está orando aqui. Essa é a intercessão dele. Ele não está orando esperando que um dia os crentes que ficam bicudo, brigando por qualquer coisa. Sabe por que a gente fica brigando, irmão, por qualquer coisa? Porque nós estamos baseados no ego. Sabe a razão das nossas brigas dentro da igreja, das nossas discussões? É porque é o ego nosso que está inflamado. Mas se nós estivéssemos cheios do amor ágape, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer o que Paulo disse assim: não tenham ninguém em menor estima que você. Sabe o que a gente já está fazendo? Estendendo o tapete para o outro passar. Jesus não está orando por unidade de igreja, irmão. Jesus está orando por unidade de crente com Ele. Porque quando os crentes forem unidos com Ele, a unidade vai ser natural. Irmão, você já percebeu que crente unido com Deus não fica brigando por qualquer coisa? Não fica gastando tempo com picuinha.
Mas se a gente sai dele, a gente entra na nossa carnalidade. Aí é banco de igreja que não está bom, é a grama que está ruim, é não sei o que lá, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmão, vou rasgar agora o verbo aqui. Você e eu, nós temos que morrer, porque nós somos ruins demais. Só há uma expectativa para a nossa carne, é morrer para que ele viva. Acabou. Se nós queremos amá-lo com o amor ágape, nós temos que morrer. E sabe como você morre? Mergulhando nele, porque ele é fogo consumidor. Quer morrer rapidinho? Tem um encontro com ele. Hoje no acampamento lá, um jovem, na hora da piscina, um jovem me procurou com o olho estralado, chorando, e me disse assim: pastor, eu preciso falar algo para o senhor. Eu tive medo. Falei: medo do que? Da piscina? Ele falou: não, medo da hora da pregação. Falei: por quê? Ele falou assim: antes da pregação começar, eu estava no banheiro, porque eu estou afastado há 12 anos do Evangelho. E eu estava no banheiro e eu falei: Deus, eu estou sentindo o Senhor me chamar. Mas será que o Senhor está me chamando porque o Senhor vai me matar? É porque eu vou morrer, Deus? Chegou o fim os meus dias, é por isso? E aí quando eu vou pregar, eu uso no meio da pregação uma frase assim: Deus não está te chamando para matá-lo, Deus está te chamando para salvá-lo, mas também para matá-lo, mas não fisicamente, o seu ego. E ele falou assim: pastor, eu estou voltando para os caminhos, que eu entendi o que Deus quer de mim. É simples. Esse crente que está do seu lado daí é simples. Ele tem que morrer. Não estou falando fisicamente. É esse ego. E ele tem que mergulhar em Deus. Ele tem que mergulhar em Deus. Irmãos, não há outra saída para amarmos a Deus. Você tem que mergulhar em Deus. Mas Márcio, eu não sei orar. Eu vou te ensinar a orar. Separa um horário, senta numa cadeira e fala: Jesus, estou aqui. Você já está orando. Dali em diante, deixa na mão dele. Acabou. Senhor, eu não entendo nada da palavra. Pega a palavra e começa a ler, mesmo sem entender. Uma hora as coisas vão começar a brilhar. Mas nós precisamos ter relacionamento com Deus, irmão. Se os ídolos precisam morrer em nós, só tem uma maneira: o Deus verdadeiro, o único Deus, precisa se levantar em nós. E Jesus orou: Pai, eu quero que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. Irmãos, eu não sei tudo disso. Eu estou orando para que o Senhor dê revelação para nós, mas eu oro para que você também ore por isso. Amém?